Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Desatando Nós aqui no nosso canal. Se você não está entendendo muito bem, é porque você perdeu os últimos 3 vídeos do canal. Poxa, volta lá, assiste tudo. Você vai entender que nós estamos em conferência, chamados para servir. E hoje nós encerramos, infelizmente, esse tempo de muito aprendizado. E agora é hora de exercer tudo, né, pastor? De colocar tudo em prática. Eu sou a Sabrine. Eu sou o Otávio. Nós estamos aqui com um pastor que trouxe a palavra hoje tão poderosa. Ele vai estar trocando um pouco de ideia com a gente, conversando, a gente vai estar trocando aprendizado. E a primeira pergunta que nós queremos fazer, pastor, é como foi o seu chamado para servir? Como que o Senhor te chamou para o serviço? Ih, você só conseguiu resumir isso. Vamos lá. Então, eu sempre fiquei muito inquieto na minha adolescência, da adolescência para a juventude. Sempre ficava muito inquieto, com alguma interrogação na cabeça, assim, quem sou eu, por que estou nesse mundo, qual é a minha razão de estar aqui e tal. E um dia, vindo de um recital de balé, que diz passagem, não sou muito fã, mas eu tinha um amigo em comum lá, uma amiga, eram filhos da bailarina principal daquela companhia, e eu vi sozinho, depois embora desse negócio, eu encontrei uns amigos da minha infância que vinham de uma igreja, encontraram comigo, me abraçaram, foram pelo caminho e pregaram o evangelho para mim. Uhum. E aí toda aquela minha lacuna, aquelas interrogações foram sumindo, porque algumas questões foram fazendo sentido para mim, eu fui entendendo e tal, me converti ali, naquele dia, um caminho para casa com meus amigos. E logo depois veio a ideia de que eu seria um obreiro, alguém que serviria de forma mais específica no reino de Deus. E o meu pastor, por acaso, era um estudioso profundo da Bíblia, ele tinha um comprometimento muito profundo com a palavra e com Deus da palavra, e ele foi me ensinando, me orientando, e logo ele me colocou para liderar os adolescentes da igreja. E assim começou o meu trabalho servindo na liderança dos adolescentes. Mais tarde conheci um ministério chamado Mocidade para Cristo no Brasil, que está baseado em Minas Gerais, mas o congresso era em Curitiba, num mosteiro católico. Aí ali conheci uma galera muito diferente, muito fora do quadrado, galera do Rock no Vale também, que é uma turma que eu tinha vontade de conhecer. E aí eu entendi como servir o Senhor de uma forma parecida com o que eu entendia, né? Porque eu vim de um meio não assim, muito comum para os cristãos, meio de surf, de competição, e aí eu comecei a perceber que eu podia servir o Senhor, mesmo tendo essa diferença estética a priori, e servir ali. E foi assim que começou, trabalhando com adolescentes, com jovens, e depois fazendo trabalhos na rua, visitações, essas coisas. Entendi. E aí, trazendo um pouco da pregação do pastor de hoje, eu queria perguntar ao senhor, que o senhor falou um pouco sobre isso lá dentro, sobre tradição, né? E aí, qual é o perigo das tradições no momento do serviço? Quando a gente está ali servindo a igreja, servindo a Deus, servindo ao próximo, como a tradição pode nos atrapalhar nesse momento? Bom, eu acho que quando ela é maior do que a missão, quando ela se tornou maior do que a missão, quando preservar o ambiente é mais poderoso do que executar a tarefa que Deus nos confiou. Isso sim eu acho perigoso demais. Você tem uma tradição que ela pode ser até interessante para o grupo e tal, mas ela fecha portas para a continuidade da pregação do Evangelho, para que você sirva aquela pessoa, né? Por exemplo, eu lembro que fomos fazer uma coisa na praia e algumas pessoas com paradigma da missão foram para a praia de calça, no mar, então social. Isso estava muito claro para mim hoje. Eu falei, gente, calça social? Eu brinquei, cara, não precisa tanto. E aí você não comunica, porque você vai trabalhar com surfistas, com galera de gente na praia, você vai de calça social, a primeira que você faz é espantar ou criar uma barreira, ou até uma situação um pouco cômica. Sim. Né? E aí você dificultou o que podia ser fácil e tranquilo. Então, a tradição, às vezes, ela, por exemplo, quando uma música não comunica uma geração. Sim. Você tem uma letra de um hino, de uma música, muito difícil de entender. Vou dizer assim, por exemplo, os seus cangrores vis. Traduz para mim. Bem sei. Não sei nem. Se das vidas vagas, procelosas são. Traduz para mim. A minha geração não consegue fazer isso, mais de vocês. Não estou dizendo que está errado cantar isso, estou dizendo que precisa ser pensado propositalmente antes de fazer. Isso se você quer passar o bastão para a próxima geração, e precisamos,
Eu cuido de 65 igrejas na minha associação. 65. Eu estou preocupado, porque boa parte dela não tem mais adolescentes e jovens. Porque não se comunica. Passa pela música, passa pelo diálogo, passa pela estrutura montada dentro da própria igreja. Ela não contribui para que uma geração mais jovem se apresente e tenha um espaço para construir alguma coisa. Né? Eu acho super perigoso. Super perigoso, porque daqui a pouco teremos uma igreja muito envelhecida, com a galera acima de 60, 70 anos, sem juventude, e não passaremos bastão em hipótese nenhuma. E há uma oportunidade enorme de muitas igrejas fecharem. O berço do avivamento no mundo, que é a Inglaterra, a maioria das igrejas históricas estão fechando. Eu tenho um amigo meu lá, que foi meu pastor de jovens aqui, ele pastor de uma igreja de 12 membros, ele tem 300 anos. 12 membros. Por que ela sobrevive ainda? Porque ela, com 300 anos, ela construiu um patrimônio. Então ela aluga o patrimônio para que possa pagar as contas dela. Mas relevante para a sociedade, não mais. A maioria das igrejas batistas da nossa convenção batista lá, hoje são boates, são cemitérios ou casas de ricos. Viraram isso. Isso pode acontecer conosco no Brasil. O Brasil tem uma fonte. Israel hoje pode estar trocando. Missionários americanos e ingleses estão sendo substituídos por missionários brasileiros. Porque o brasileiro ainda é mais bem aceito fora do país do que alguns outros nacionalidades. Então, hoje eu sou preocupado. Nós consagramos hoje um pastor de 28 anos, o Ian, para ele justamente falar essa geração que eu perdi a voz. Quando eu vou pregar para vocês, eu fico preocupado se as ministrações estão muito antigas. Né? Eu falo assim, olha que pão. No meu tempo, pão era um adjetivo para um rapaz bonito. Né? Olha que broto. Era um adjetivo para uma mulher bonita. Se eu falar broto e pão hoje, você vai pensar em quem? Sei lá, semente ou pão de padaria, porque vocês não têm a referência. Eu preciso trazer para uma linguagem, me comunicar. Eu tenho que falar com os mais velhos? Lógico que eu tenho que falar com os mais velhos, eu preciso falar com vocês também. Isso é importantíssimo. Então a tradição tem um problema, vou usar a expressão do meu pastor de jovem, que tem palavras assim bacanas. Há um gap hoje entre a galera que lidera a igreja, que é mais velha, e a turma está chegando que não tem a oportunidade de dizer isso. Eu estou dizendo da minha experiência. Não estou dizendo que isso é verdade. Mas é o que eu tenho observado andando por aí, andando pelos lugares que eu ando, conversando com as pessoas que eu converso, liderando igrejas que eu lidero. Né? Eu mesmo tenho me vigiado para não entrar nesse negócio. Uma das coisas que você falou também, assim, chamou a minha atenção, e a da Sabrina estava na anotação dos dois, foi a questão do hoje, que você falou. Sim. Urgência. A urgência, exatamente, a urgência. E tem passado isso também na minha mente ao decorrer dessa semana, pelo ocorrido, né, que a gente teve ali mais perto. O hoje, cara, não tem tempo, tem que ser. O meu filho mais novo, o João, tem 19 anos, e aos 17 disse que era vocacionado para trabalhar no ministério. Isso me assustou. Então, o pastor Samir sabe disso. O pastor tem uma vida dúbia, de grande glória. A gente é muito feliz por ser pastor. Eu sou amarradão, eu agradeço todo dia, me emociono quando eu falo que sou pastor. Mas não é por isso que eu não sei das dificuldades de ser um pastor. Né? Quanto mais tempo integral, como a gente depende muito, a gente é muito humilhado às vezes, é muito cobrado às vezes. Né? E a priori, quando ele falou que queria ser, eu falei, cara, como você ainda ano que vem? Ele falou, aos 18? Não dá. Nem formiga vai te seguir aos 21 formado. Vou ganhar um pouquinho de casca. Eu não sei se eu fiz certo ou errado, confesso para os irmãos que eu tenho as minhas lutas. Mas eu orientei e falei, filho, vai, estuda, faz um curso para qualquer, nem sabe qual você vai fazer. Ganha uma casca, um pouco mais de conhecimento, um pouco de bagagem, e depois tu vem para o ministério, te manda qualquer sinal que você quiser. Ele topou, ele é um filho obediente, ele topou. Né? Está na luta dele lá agora, já passou para a Universidade Federal, mas não é o curso que ele quer. Hoje ele fez a prova do curso que ele quer, porque ele quer ir fazer uma coisa específica. Mas ele, para a glória de Deus, para a minha felicidade, ele não tirou da cabeça que ele quer ser pastor. E ele está trabalhando dia e noite para que isso que Deus colocou no coração dele se concretize. E agora eu percebi que eu também preciso trabalhar de noite para ele. Né? Então eu também estou comprometido com ele, com essa visão. Mas eu creio que é hoje. E aí, sua pergunta, eu às vezes, por causa da fracção, do medo, ela diz a palavra, né?
eu me preocupo se eu não interferir nos planos de vida dele. Esse dia eu conheci um pastor Fabiano, da igreja da cidade, lá em São José dos Campos. Ele veio aqui em Cabo Frio, nós trocamos uma ideia. Ele tem uma experiência semelhante com a filha dele. A filha de 18, 19 anos falou assim: eu quero ser obreiro ou missionário. E ele falou: não, vai fazer isso aqui e tal. Depois a ficha dele caiu, ele falou com o pastor, que chorou conosco. Eu falei assim: eu estou no mesmo pecado que o senhor. E a gente foi para um canto, orou, chorou e tal. Ele até me deu lá umas orientações e tal. Um cara maravilhoso, super acessível e tal. E é isso, eu acho que a tradição e o medo da gente pode ser empecilho para que a coisa aconteça como Deus quer. E como que essa urgência deve nos mover, pastor? É difícil dizer, para cada caso é um caso, eu não quero criar um padrão, mas dependendo das coisas que você tem à sua disposição, ela pode ser um seminário hoje para amanhã. Hoje você pode aprender muito mais rápido do que aprendi no meu tempo. Eu tive 5 anos de seminário, você não precisa fazer isso hoje. Você pode se preparar, fazer um curso, o Palavra da Vida tem um curso de 1 ano, preparatório para obreiros, outros lugares têm cursos preparatórios, né? O Haggai tem cursos preparatórios, que propõe para você uma certa urgência, um preparo, dependendo do que você está se propondo a fazer, né? Sexta-feira veio uma menina de 17 anos conversar comigo: eu quero ser missionário. Eu falei: opa, o que é isso? Eu quero ir para missões. Mas não sei, como? Não sei. Aí eu tive que alinhar ela. Dependendo do que Deus está colocando no teu coração, você prepara. Mas agora mesmo, eu tenho lá em Londres, não é bem longe, na cidade metropolitana de Londres, eu tenho 2 missionários nossos lá, o pastor Éder e o pastor Rodrigo. Eles, suas esposas e filhos estão lá. Eles estão liderando uma missão que pertence a um cara, chamado, não falo do cara aqui, né? Pertence a um camarada. Eles estão precisando de brasileiros que falem em inglês fluente. Então eles fizeram uma parceria com a nossa igreja, que eu envio, segundo o meu exame, depois do exame deles. O meu exame é mais da chamada e do caráter, o deles mais da questão técnica, né? Para Londres para trabalhar. Eles têm lá 6 hotéis, se não me engano, 6 ou 5 hotéis. Um hotel mora os obreiros missionários. Eles trabalham 40 horas por semana, 20 horas para o hotel, 20 horas nas igrejas que estão sem pastor, ou cafeterias missionárias que eles têm espalhado pela Europa inteira. Então também plantando num lugar. Então, a priori, é isso. Alguém indicado pelo pastor, e lá a parceria deles tem sido comigo, a gente não mandou ninguém ainda, tá? Nessa eminência. E eles fazem exame técnico, conversa em inglês, um pouco talvez de conhecimento bíblico e tal. Então, há várias formas de você ir hoje ou ir daqui a 10 anos. Depende muito do seu coração. Se eu, o pastor Samir, quisesse fazer um curso hoje na Inglaterra, tem lugares que você mora gratuitamente, cursos gratuitos lá para morar. Às vezes é tempo, né? Depende muito do que nós temos à disposição, né? Em estrutura para ir. Mas dá para você, hoje, fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Você só precisa fazer isso coerente. Teve uma amiga nossa que foi para uma cidade africana e lá você não podia sair sozinha, menina, só sozinha em praça pública. Ela foi, me desafiou, foi treinada. Vai botar a mão nela e falou: você é minha. Porque a ideia de uma menina sem menina sem praça pública não é de ninguém. Entendeu? Conclusão, ela se traumatizou, lógico que resolveram logo, mas traumatizou, e ela abandonou o campo. Foi um prejuízo enorme, porque o investimento financeiro da igreja, da ajuda de missões, da família dela foi enorme, para ela voltar em 2 meses. Era um projeto para 3 anos. Então, pensar muito, talvez o maior campo missionário. Eu tenho um amigo conhecido na USP de São Paulo, que ele já está lá, acho que há 23 anos, passando de curso em curso. Ele não sai, ele é missionário dentro do campo universitário. Ele é pago pela igreja para ser missionário universitário. E vocês são bons nesse negócio de criatividade, né? Para pensar em N coisas para isso acontecer. A urgência é hoje. É verdade. E o que o pastor poderia deixar de conselho para nossa geração nos servir? Bombardeie seu pastor de ideias. Entendeu? Eu sei que o Samir está ali, mas vou deixar esse pepino para ele. Vocês cheguem com o pastor, não chega assim só no verbal, não. Sugiro, para começar, um curso, nem sei se vocês podem pela idade, vocês são muito jovenzinhos. Acho que a idade mínima para fazer o curso de liderança do Haggai é 25 anos. Mas mesmo assim, eu dou esse curso para vocês com 25 anos. Tá bom. Olha que a gente fala, hein, pastor? Eu estou para desafio. Monte um próprio, tá gravado, né? Você de novo, mano. Você prepara o projeto no papel, porque nós somos verbais, né? E já num lugar pastoral, pastor, isso aqui, depois você esquece.
Então você prepara no papel, bota lá, público-alvo, o que você esteja fazendo, qual o propósito, prepara bonitinho. O orçamento está aqui, só nos apoia. E lógico, tem que entender o limite financeiro da igreja, tem que entender tudo. Vai propor um negócio absurdo que não pode ser feito. Né? Mas você tem uma ideia, bota o papel, bota, rapaz. Eu comecei, o meu projeto no curso do Hagai, de liderança avançada, foi montar as células da igreja. Aí ele tinha 200 membros naquela ocasião, hoje nós temos 1.200, por causa das células. E foi meu projetinho eu fiz ele na mão, na sala, e era um mosteiro. Nessa época nós fizemos o curso num mosteiro católico, cada um tinha um cantinho pequenininho, dava uma escrivaninha e fazia lá à mão. Isso deu muito certo. Hoje todo mundo lá na nossa igreja, quando faz um projeto, botando no papel, nos entrega. Eu pago o preço por isso, porque eu tenho que ler muita coisa. Mas eu entendo que é o seguinte, você chegou no projeto, quem realiza o projeto é você. A ideia é sua, a minha tarefa é te apoiar naquilo que eu tenho capacidade de apoiar, mas é você que realiza. Sim. Aí eu vejo se você está capaz para isso e tal, se tudo tiver também, a gente dá os recursos, as ferramentas necessárias, a coisa funciona. O meu filho lidera um projeto de surf lá, ele dá um surf lá num lugar chamado Valinha, que é uma praia perto da igreja. Como a gente está perto da praia, eu já fiz campeonato de vôlei de praia, surf de praia, ganhei no campeonato de vôlei de praia. A gente tem que ter algumas ideias. Sim. Né? Agora nós estamos lançando um curso de liderança avançada, o hub dos adolescentes jovens, vou dar treinamento para jovens adolescentes. A gente vai ter ideias, né? E se você não tem, chama a gente que tem. Alguém vai ter com você. A gente esteja disposto a trabalhar. Lógico. Uma coisa que você também, agora que eu peguei aqui, que você falou na pregação, é a pergunta, tem fome? O que você tem fome? Você precisa ter fome. Tem que ter essa vontade. Se você não tiver, do nada vai valer, né? Então, às vezes minha esposa, ela briga comigo, porque eu sou meio 220. Então eu estou sempre engarrado com alguma coisa, marcando 2 reuniões na mesma hora, no mesmo lugar, eu sou assim. A pessoa, eu lido bem com isso, ela não. Então eu respeito ela em casa, se eu vou demais, ela puxa a cordinha, se ela está muito devagar, eu vou empurrar. É assim que funciona. Ele está dando bem assim há 33 anos. Mas eu acho que tem que ter muita fome, bicho, para coisa funcionar. Se você não tiver desejo. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha 20, sei lá, dos 13 aos 27, eu acordava às 5h30 da manhã, comprava um pão de banana daquele grandão, botava na mochila e ia pra praia, surfar. Você sozinho no mar. Você tem que ter muito desejo para ir. No inverno, então, para ter na Arizona, você tem que ter aquela água fria para ir sozinho. Eu não consigo fazer isso agora. Não dá. 54, pegar um pão de bananas às 5, 6 da manhã sem querer, não consigo. Lógico, é um outro momento da minha história. Estou mais pesado, estou mais velho. Mas tem que haver desejo pelas coisas. Você tem que querer fazer muito. E aí você faz, cara. A coisa acontece. E o que é legal, uma das coisas do curso de liderança, qualquer curso de liderança vai te ensinar uma coisa interessante, é delegar. Você pega as pessoas que estão perto de você, mostra a visão que você tem, ele pegou essa visão, você treina, você precisa treinar, você precisa estar pronto, ela funciona, e aí vai uma galera junto, você precisa ir sozinho a sua coisa. Né? Aí tem um detalhe, tem um detalhezinho, você precisa conquistar o coração das pessoas antes de propor um projeto. A pessoa tem que confiar em você. Sim. Se você propõe, ele não quer. Liderança quer dizer encantamento. Encantar o coração do outro para que ele te siga na visão que você tem. Se você não encantar o outro, ele não vai te seguir, irmão. Você pode dar o melhor prato do mundo para ele. Ele não vai te seguir, porque você é uma pessoa incomunicável, irrelacionável. Não adianta. Liderança é relação. O cara chega com um barco vazio à noite, não pegou peixe nenhum. Não fala assim, não cara, volta e pega peixe. Não, eu sou pescador, você não é, eu sei que pega mais peixe aqui. Vamos comigo, paga o preço? Sob sua palavra, eu vou. Voltou com um monte de peixe, nunca mais pescou na vida. Uma pesca da vida dele, depois nunca mais pescou. Porque Jesus ganhou o coração de Pedro. Daí em diante, se tornou o cara mais motivado, mais comprometido com Deus, até nas horas erradas, né? Com o Senhor Jesus, porque ele foi conquistando o coração dele, foi conquistando. Né? Acho que o desafio nosso é conquistar o coração das pessoas. Sim. Quero te agradecer, pastor, não só por agora, mas pela pregação, tudo que o Senhor falou através de você. Nós somos muito gratos. Obrigada também por essa oportunidade. Volte mais vezes na nossa igreja. Sim. Nos espera novamente 2 anos. Volta de novo aqui. Treinaste bem. Volta aqui nos visitar. E eu quero te agradecer também que assistiu esse vídeo até aqui, que assistiu os outros vídeos do Desatando também. Se você não assistiu ainda, corre, faz maratona. Tem muito vídeo aqui no nosso canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha também. E nós nos vemos no próximo vídeo.
Tchau! Valeu! Valeu!